Bom dia, criançada! E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, cuidando da família. Veja aí que o sol já nasceu, que a gente já pode se levantar para mais um dia, né? Então a gente sabe que a gente tem atividade pela frente, né? A gente ainda não terminou o nosso caderno de atividades. Eu havia marcado a gente tentar fazer uma transmissão juntos hoje, né? De forma sincronizada, da gente estar aqui no WhatsApp, mas vai ficar difícil porque eu vou ter que ainda resolver algumas questões do planejamento para o próximo mês, para o mês de outubro. Então, eu espero que vocês compreendam e hoje a gente vai ter apenas a nossa aula normal, tá bom? Vou estar gravando aqui para vocês. Eu queria, tô, gente, aqui, pedir que vocês dessem um feedback para mim de como é que vocês estão encarando as aulas, porque eu vou precisar fazer um relatório. Então eu preciso saber quais são aqueles que estão participando, estão fazendo as atividades. Então se você está conseguindo acompanhar as atividades, professor, eu estou conseguindo. Ah, não, professor, não estou conseguindo, está sendo difícil. Manda um feedback pra gente, manda um áudio, é muito importante, tá bom? Então, a gente vai estar seguindo aqui com as nossas aulas lá do caderno de atividades. E então pega lá teu caderno de atividades, vai ser uma aula de geografia hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai estar lendo um pequeno texto. Então, mas antes da gente ler esse texto, eu peço que você escreva a data de hoje aí do lado da nona aula. Nona aula, data. Qual é a data de hoje? Coloca aí a data de hoje, tá ok? Que de hoje? 28, né? 28 de setembro do 9 de 2020. Estudando geografia. O nome do texto, crianças, qual é o nome do texto que está aí? Olha, o título, que está em negrito. Qual é o título desse texto? Qual é? A importância do solo. Mas professor, o que seria solo? O que é o solo? Qual é a importância do solo? Hein? 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 Qual é a importância do solo? Então vamos ler o texto juntos para a gente poder compreender um pouquinho. Vamos lá? No 3. Então, 1, 2, 3. O solo, também chamado de terra ou chão, tem grande importância para a vida. Os seres humanos e a maior parte dos animais dependem dele. É nele que plantamos e retiramos a maior parte dos alimentos que consumimos. Além dessa atitude, do solo também retiramos a matéria-prima que é usada para a construção de casas, de edifícios. E é sobre o próprio solo que as moradias são construídas. Mas para continuar a entender bem todas essas funções, o solo também. E para continuar a atender bem a todas essas funções, o solo precisa estar fértil, isto é, bem preservado. Mas não é o que vem acontecendo. Causas naturais e atividades humanas têm trazido prejuízos ao solo, inclusive com riscos à vida, principalmente animal e humana. Entre os fatores que trazem esses prejuízos, destacam-se a erosão e a desertificação. O que seria erosão, crianças? A erosão consiste no processo de desgaste do solo provocado pela água e pelo vento em áreas onde ocorre ocupação irregular, extração de minérios, queimadas e desmatamento. Áreas em que o ser humano retirou a vegetação. Este processo é mais intenso. Se o solo permanece exposto, pode ocorrer a perda total de sua camada fértil, tornando a área completamente improdutiva. Esse processo é chamado de desertificação. Então, quando a gente ouve essa palavra desertificação, o que a gente começa a pensar? Pensar na palavra deserto, né? Olha, desertificação, deserto. O que vocês pensam por deserto? Ah, professor, deserto é aquele lugar onde tem só areia, assim, ó, não tem mais nada,
só aquela camada de areia e a pessoa fica perdida lá, e é muito sol e areia, sol e areia, é a única coisa que se vê no deserto. Mas o que acontece, crianças? Como é que a gente pode dizer que o ambiente que a gente vive pode ser um deserto? Tudo quanto é lugar que a gente olha tem floresta, tem planta, tem árvore, não é não? Mas sabe o que acontece? É que existem pessoas que estão desmatando a floresta, estão queimando a floresta. Então, essas partes onde a floresta está sendo desmatada, está sendo queimada, está tirando a cobertura vegetal da terra. Tirou a cobertura vegetal da terra, quando não tem nada ali para cobrir a terra, o sol fica aquecendo aquele espaço. Então, o que, que vai acontecer, crianças? Aquela área ali, aquela região onde foi queimado, foi desmatado, sabe o que vai acontecer? Essa região aí vai começar a virar um grande deserto. Então a nossa Amazônia hoje, que nós temos como um dos principais biomas do mundo, pode um dia se tornar um deserto. Por quê? Porque nós estamos destruindo ela. Como é que a gente está destruindo ela, professor? Com desperdício de vários bens, quando a gente está utilizando carvão, carvão vegetal, quando a gente está gastando papel, quando até mesmo quando a gente polui o meio ambiente, quando a gente joga lixo na rua. Então são coisas, crianças, que a gente faz que a gente acaba tomando parte da destruição do meio ambiente. A gente quer ser, nós queremos ser aqueles que vão destruir o meio ambiente, sim ou não? Não, né? Nós queremos ser aqueles que vão ajudar o meio ambiente, que vão cuidar do meio ambiente. Então vamos tentar fazer a nossa parte, tá bom? Então, primeiro aqui na nossa aula nós vamos entender esses dois processos, do que é erosão e o que é a desertificação, tá bom? Então, primeiro, a questão da erosão, a gente falou um pouco sobre a desertificação ainda há pouco, agora vamos falar da erosão. A erosão seria justamente a destruição de matas, de vegetação que existem às margens dos rios. Então, esses rios, eles acabam também as águas acabam trazendo as partes de terras à margem dos rios, próximo aos rios, para dentro deles. Então os rios ficam mais rasos ou até mesmo desaparecem por causa da erosão. Então existem até mesmo a questão de nascentes serem destruídas, desaparecerem por causa da erosão. Então, crianças, esse problema do desmatamento é um problema muito grave que a gente precisa estar alerta, porque ele pode afetar até mesmo a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade como um todo, tá bom? Então vamos ver algumas notícias sobre essas questões de erosão, de desertificação, tá bom? Então, primeira notícia diz assim, olha, no semiárido brasileiro, a desertificação avança devido à degradação do solo. Então, o semiárido fica mais ali em outras regiões, nem tanto na região norte, fica na região ali, ó, de serra. Na última quarta, às 17 horas, foi lembrado o Dia Mundial do Combate à Seca e a Desertificação. Então, a gente vê, por exemplo, ali no Nordeste, onde existem regiões do semiárido brasileiro, né? E lá existem regiões que são extremamente secas, assim, em que o solo se tornou infértil, improdutivo, ele não produz mais nada. Então, não tem como plantar nada ali em algumas regiões do Nordeste. Então, é um lugar muito árido, muito seco. Então, a gente pensa assim, poxa, professor, imagina só a nossa Amazônia, a nossa região, que é um lugar tão bonito, de tudo aquilo que a gente planta praticamente dá,
se tornar um grande deserto. Iria ser legal, hein? A gente gostaria disso? Não, né? Então o que acontece? A gente precisa cuidar do meio ambiente para que isso não aconteça aqui na nossa região também. Então, outra coisa ali, ó, crianças, a gente vai ver ali uma cena de erosão. Presta atenção ali naquela imagem. Olha ali, ó. Erosão abre crateras em 3 rodovias que cortam o Maranhão. Então, o que acontece? A falta de vegetação, a falta de árvores ali nessa região faz com que quando as chuvas elas caem, é, elas acabam tendo um alto impacto sobre o chão e as raízes que as árvores possuem, que poderiam sustentar ali esse chão, não existem. Então esse chão ele fica muito mais suscetível das águas da chuva estarem levando a areia. Você já tentou pegar a areia da praia e colocar assim na mão e jogar um pouco de areia em cima, de areia em cima, um pouco de água em cima, você joga um pouco dessa água e você joga um pouco dessa água, crianças, só apertar. Então é isso aí, olha, quando a gente observa essas cenas de erosão, a gente percebe que elas acontecem porque não há uma vegetação que tenha raízes ali, olha, não há árvores com raízes profundas que sustentem esse solo ali. Então é importante vocês conseguirem entender isso, que a vegetação, que a camada vegetal, que as árvores, elas também protegem a gente desses casos de erosão, tá bom? Então vamos ver aqui, olha, por exemplo, aqui no Pará, erosão prejudica moradores e comerciantes no litoral paraense. População das praias de Juruteua e Maraú sofre com as forças das águas. Geólogos dizem que a erosão natural se agravou pela ocupação das áreas. Então, aquelas áreas, como foram ocupadas as áreas de praias, então as vegetações foram tiradas. Então, por tirar essas árvores dali, aquele solo que existia, que tinha raízes que protegiam ele, não vai ter mais. Então, quando as águas vierem se aproximarem, as águas da chuva caírem também ali naquele lugar, então as águas da chuva vão estar levando a terra, porque não vai ter uma camada protetora de árvores e nem raízes que segurem aquela terra também. Então é importante a gente saber desses riscos também. E vocês forem, por exemplo, na praia de Juruteua, vocês podem ver que existem casas que estão sendo levadas pelas praias já, praticamente pelas águas. Você sabia? Para lembrar da importância do solo, a União Internacional das Ciências do Solo, o IUSS, criou há 15 anos o Dia Mundial do Solo, celebrado no dia 5 de dezembro. A data tem como objetivo estimular a reflexão sobre o uso e tratamento humano sobre a Terra. Isso que, tá, já que seu manejo incorreto pode causar sérios danos à vida do planeta, à vida no planeta. Muito importante. Agora a gente vai para a atividade. As imagens abaixo nos mostram processos que agridem o solo. Com base no que você estudou, identifique. Vamos lá. Primeira imagem aqui, crianças, se vocês forem olhar. Primeira imagem, o que ela vai estar mostrando aqui, olha. Esta é a primeira imagem, o que ela mostra aqui pra gente? É um processo de queimada, que é o número 1, desmatamento, número 2, erosão, número 3, ou desertificação, número 4. É um processo de erosão. Então vocês podem ver que não existe aí ao redor onde esse cara está, não existe aí nesse espaço árvores que venham sustentar a terra, né? Então o que vai acontecer? As águas vão acabar abrindo grandes fendas, grandes buracos e
esse rio aí, que provavelmente talvez seja um rio, ele vai ficar cada vez mais raso. Então, é o processo de erosão número 3. E este outro processo, bem aqui, crianças? É um processo de quê? Vocês veem que isso aí se tornou um deserto, uma terra que se tornou infértil. Então é um processo de número 4, bem aqui, olha, desertificação. E este outro processo aqui, crianças, que as pessoas fazem, que estão fazendo com as florestas, o que é que está acontecendo? É o processo número 1, queimada. E este outro processo aqui, crianças, se vocês forem olhar a conversa deles, diz assim: olha, cadê as árvores? Nunca vi nenhuma no caminho. Aí a outra meninazinha, ela fala que, que eles estão andando, olha, como dá pra... tá rasinho, olha como tá rasinho. Dá até pra atravessar ele sem se molhar. Ela fala assim. E o que acontece? Vocês podem perceber que bem aqui, crianças, olha, as árvores foram cortadas. Como as árvores foram cortadas, não vai ter uma proteção, não vai ter as copas, né, das árvores não vão proteger quando a chuva cair, e as raízes também, elas também não vão proteger essas margens dos rios. Então o que vai acontecer? Essa terra que está aqui fora vai começar a entrar dentro do rio. Então esse rio vai começar a ficar rasinho, porque vai ficar cheio de terra. Então, por isso que eles estão andando aqui, ó, sem se molhar dentro do rio. Então o rio vai começar a secar e ele futuramente vai se tornar um outro deserto que nem esse daqui, olha. Então esse processo também é um processo de desertificação. E este último aqui, crianças, que aqui nós estamos vendo, tá, crianças, vamos lá, porque como aqui a gente está vendo a questão das árvores cortadas, né, perdão, a gente vai chamar esse processo de, bora apagar aqui, como as árvores estão cortadas, perdão, esse processo vai ser chamado de desmatamento, que é o número 2, ok? Então vamos lá. E este último processo aqui, como a gente vê a questão da erosão, olha, a gente vê que as casas estão, que a terra foi levada porque não há árvores, não há copas de árvore que proteja o solo da chuva, do impacto da chuva, a água, que a terra fica alagada, né? Então, por essa terra ficar alagada, ela fica mais mole. Então, a força da água, a força do vento faz com que abram essas fendas assim também no solo. Então, esse processo também vai ser de erosão, bem aqui, número 3. Próxima atividade, vamos lá. Então, preencha as lacunas das frases de acordo com o que você aprendeu sobre o solo. Então, vamos lá. Sobre o que a gente está falando? A gente está falando sobre o solo, né? Então, bem aqui, ó. O solo... Acho que era melhor letra minúscula. O solo, também chamado de terra, tem grande importância para o quê? Para a vida. Você escreve vida. Ok? Que não deu para escrever direito. Letra B. Retiramos do solo a maior parte dos... O que é que a gente consome? O que consumimos? O que é que a gente consome? Dos alimentos que consumimos. Aí você coloca alimentos. Tá bom? Escreve aí alimentos. Retiramos do solo, na letra C, olha, retiramos do solo a matéria-prima que é usada na construção de casas e prédios ou edifícios, tá bom? Na letra D, para continuar a atender bem todas as funções,
O solo precisa ser o quê? Precisa ser fértil. Porque se o solo não for fértil, a gente não vai conseguir produzir alimentos. Ele precisa ser um solo fértil. E por último, entre os fatores que trazem prejuízos ao solo, destacam-se quais fatores? A erosão e a desertificação, que são aqueles dois fatores que nós falamos muito na aula de hoje. Próximo, vamos lá. A última questão diz aqui, olha. Marque V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Vamos lá, na primeira lá. O solo também pode ser chamado de terra ou chão? Pode ou não pode? Pode, então é verdadeiro. Então bora colocar o Vzinho lá. V de verdadeiro. Apenas os animais dependem do solo? Sim ou não? Não. Porque nós também, os seres humanos, né? As plantas também dependemos do solo. Então vamos colocar aqui F de falso. Afirmação falsa. Vamos lá, na terceira ali. A erosão consiste no processo de desgaste do solo provocado pela água e pelo vento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então a gente sabe que a erosão ela consiste ali por esse processo de desgaste do solo. O solo está desgastado, a água alaga aquele espaço, o vento acaba causando impactos sobre aquele determinado solo e principalmente se for em algum lugar elevado, por exemplo, algum monte, alguma montanha, algum morro. Então corre esse risco maior de se ter erosão. E principalmente se não tem copas de árvores, não tem raízes que sustentam o solo também. Aí pronto. A última alternativa diz assim, olha, o solo, quando perde a camada fértil, torna a área completamente improdutiva. Esse processo é chamado de erosão. Certo ou errado? É errado. Por quê? Esse processo a gente não chama de erosão. Quando o solo fica infértil, a gente chama ele de deserto, chama ele de desertificação. Tá ok? Esse processo é desertificação e não erosão. Então, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades. Como eu falei ainda há pouco, eu vou precisar fazer um novo planejamento para o mês de outubro. Então, eu preciso das sugestões de vocês. Se vocês acham que a gente pode trabalhar de alguma outra forma. Sei lá, professor, acho que talvez por SMS ficaria melhor. Não, professor, eu acho que talvez por carta, ou sei lá, por meio da televisão, ou por meio da rádio, ou ligação, ou outro meio que vocês acharem que for melhor para que a gente possa desenvolver as atividades do mês de outubro, me avisa, manda um áudio, manda um texto, conversa com o papai, conversa com a mamãe aí, para descobrir novas possibilidades que a gente possa estar trabalhando também com vocês, tá bom? Porque as coisas, a gente ainda não tem uma previsão de quando as coisas podem voltar ao normal. Enquanto isso, a gente precisa pensar em meios de trabalhar de forma remota, tá bom? Então, eu espero que tudo volte ao normal o quanto antes, porque eu quero poder ver vocês, eu quero poder saber se vocês estão entendendo ou não. E por aqui fica difícil de eu ter esse acompanhamento com vocês. Tem sido difícil. Eu sei que tem sido difícil para vocês também. Então, me dê um feedback, me dê uma resposta lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu espero isso de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amo vocês. Tchau, criança. Até mais. Até amanhã.